Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa segunda videoaula da disciplina Planejamento Estratégico Governamental, em que a gente vai agora falar sobre o processo efetivo de elaboração do planejamento, né, seguindo as etapas de elaboração do planejamento até chegar no orçamento efetivo do ente público. Em primeiro lugar, destacar que na aula anterior, quando a gente falou do planejamento governamental, a gente falou que para que se processe, né, a elaboração de um orçamento, a gente precisa primeiro definir programas, projetos, ações que vão subsidiar a elaboração de um planejamento mais de longo prazo, né? Então, por isso, antes de entrar nessa etapa aqui de elaborar planejamento de acordo com o que estabelece a legislação, o ente público, né, o gestor que tiver na gestão do serviço público, ele deve então definir os programas setoriais, regionais, de médio e longo prazo, que sejam estratégicos, né, para as ações que o ente público pretende desenvolver nos próximos períodos, para que ele possa efetivamente desenvolver um sistema de planejamento, né, em que ele consiga desenvolver as atividades propostas de acordo com aquilo que ele programou, planejou no início do seu mandato, ou pelo menos no período de campanha, né, para assumir uma gestão. Planejamento, então, ele é a primeira etapa, né? É aquela etapa em que são definidas, né, as intenções, as expectativas, os desejos, aquilo que o gestor público pretende desenvolver durante um determinado período. Então, no processo de gestão, seja na empresa pública ou empresa privada, o planejamento é um elemento para definir o que se quer para o futuro, né? Na empresa privada, ele é usado mais na forma de um instrumento de gestão efetivo, né? E no ente público, ele acaba sendo usado como um instrumento de gestão, mas também como um instrumento para cumprir a legislação, porque a legislação federal ela estabelece algumas etapas a serem seguidas para a construção do planejamento, e essas etapas, né, elas são definidas por lei. Então, seja no ente federal, estadual, municipal, o gestor ele precisa elaborar esse processo de planejamento e orçamento de forma a cumprir o que a legislação estabelece. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988, ela estabeleceu, então, a elaboração do PPA, da LDO e da LOA. Vocês viram lá no nossa primeira aula, que quando eu falei do histórico, né, do orçamento, a gente vê que o orçamento ele vem nas diversas constituições do Brasil sempre sendo tratado de diversas formas diferentes. Mas desde 1968 para cá, esse orçamento e esse planejamento ele passou a ter uma estrutura, né, definida nesses três principais instrumentos: PPA, LDO e LOA. Chama a atenção para vocês que a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, ela estabeleceu algumas obrigações específicas em relação à LDO e à LOA. Também tinha alguma coisa sobre o PPA, mas isso foi vetado. Então, o PPA, ele essencialmente, ele é regulado pela Constituição de 88. Já a LDO e a LOA, ela tem a sua definição geral pela Constituição e algumas obrigações mais específicas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que que acontece? O que foi aprovado na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele demanda do gestor a obrigação de cumprir e o risco de punição caso não cumpra, né? Então, a gente pode observar que, a nível estadual e municipal, principalmente, as principais ferramentas são o LDO e a LOA, apesar de o PPA ser a base que deveria sustentar isso. Nem todos os entes têm um PPA elaborado bem dentro daquilo que se espera em termos de detalhamento do que se quer para os próximos exercícios, né? A nível federal, pelo que eu acompanho, tem um planejamento muito mais bem estruturado, né? Nós vamos, no final da nossa disciplina, já que a nossa disciplina tem como foco planejamento, né, tratar do PPA
da União, dos estados e municípios, olhando efetivamente os PPAs e explorando algumas informações que estão presentes nos PPAs, tanto da União como de algum estado que a gente vai escolher e algum município, para explorar melhor o PPA e entender como é que pode ser visto e ver a diferenciação em termos de forma de estruturação em cada um desses entes. Já a LDO e LOA, em função das obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal, elas têm uma semelhança em termos de exigências, né, e de cumprimento dessas exigências que fazem com que elas sejam mais detalhadas e que tragam algumas informações para que a gente possa, como sociedade, né, acompanhar aquilo que o gestor público está planejando para determinado período. Bom, o PPA é um plano para 4 anos, né? E esse plano, ele define, né, as principais diretrizes, objetivos e metas da administração pública, tanto para a despesa de capital, ou seja, para investimento, né, para a parte de obras, para manutenção, que é aquelas despesas, né, remuneração dos servidores, a despesa de água, de luz, essas coisas que são necessárias para a existência formal do ente, né? E os de programas de duração continuada, né, que são aqueles programas de governo que duram por vários mandatos, independente do gestor, do tipo de gestor que estiver atuando, né? Então, esse PPA, como ele é para 4 anos, ele tem que prever todas essas situações, ele tem que prever tudo que vai acontecer, digamos assim, no ente público nos próximos 4 anos. Tá? Então, o fundamento do PPA é esse planejamento mais de longo prazo. E é uma peça importantíssima, né, para se entender o que o gestor quer nos próximos anos. Eu posso dizer que a nível federal, pelo que eu acompanho, a gente tem uma boa condição de saber, principalmente grandes obras ou grandes programas de governo, se eles vão acontecer nos próximos anos, eles têm que estar no PPA. Se eles não tiverem no PPA, o PPA do governo federal ele é definido os valores, metas, né? Então, se aquilo que a gente, como sociedade, deseja não tiver no PPA, a chance de acontecer é quase zero, né? Se tiver, já muitas vezes não acontece porque o governo acaba não arrecadando aquilo que esperava e acaba alguns programas ficando de lado. Mas, pelo menos, tem a chance de acontecer. Agora, quando não está no PPA, a chance de acontecer um grande projeto, um grande investimento, ele é bem menor do que se estima, né? eh, justamente por essa limitação. Pelo menos a nível federal é assim, e em alguns estados isso é também bem definido nesse sentido. A gente sabe que muitas vezes municípios, por não ter uma regulamentação mais apropriada nesse texto, nesse termo, às vezes tem planos plurianuais mais genéricos, né? Ou seja, planos que não pontuam exatamente o quanto vai ser investido em cada programa, só definem programas de forma geral. Então ele, digamos assim, ele acaba sendo um tanto mais flexível nesse sentido. Já planos mais estruturados, eles acabam sendo mais rígidos, porque eles definem efetivamente as prioridades e metas da administração pública. Bom, o PPA tem algumas características, né? Então deve decidir quais serão os investimentos mais relevantes, então destacar aqueles projetos que são importantes para o desenvolvimento, principalmente que estejam associados ao programa de governo, né, daquele gestor que está naquele momento exercendo a função de presidente, governador, de prefeito, né? Ele funciona como um planejamento estratégico, né? A gente viu essa definição de planejamento estratégico na aula passada, né? É aquela coisa programada, né, pensando no longo prazo, pensando nas prioridades, né, que se pretende desenvolver em determinado período. Ele serve para ordenar as ações, né, de governo, ou seja, o que realmente o governo define como prioridade, como mais importante, como aquela investimento que vai levar uma parcela maior de recursos, né? Então, ele é, né, importante nesse sentido. E ele é fundamental e por isso precisa ser bem elaborado, né, para a elaboração da LDO e da LOA, porque a gente vai ver que a lei de diretrizes e a lei orçamentária,
elas precisam de um direcionamento, né? E esse direcionamento ele vem através do plano plurianual. O prazo de vigência do PPA, ele está relacionado, prazo e a vigência estão relacionados com alguns aspectos definidos na Constituição, né? Então, a elaboração do PPA é de ordem do Poder Executivo, não? Então, quem elabora é o Executivo, mas quem aprova é o Legislativo, né? Então, existe um processo para que isso aconteça, né? Então, ao final de agosto do primeiro ano de mandato, o gestor, né, que tiver sob o comando do Poder Executivo, ele vai encaminhar ao Legislativo a lei, e aí o plano é uma lei, né, vai ser um projeto de lei, né, ele vai para ser aprovado e virar uma lei, por isso que ele precisa ser cumprido e ser obedecido aquilo que está na lei. Então, vai para apreciação no Legislativo e aí o legislativo então vai devolver, né? E ele vai ter validade até o final do primeiro ano do mandato do próximo gestor, né? Por isso que sempre essa mudança de governo, ela no primeiro ano de governo, nem tudo aquilo que o gestor promete, né, que vai fazer, principalmente quando há mudança, né, de linha partidária, ele consegue fazer, porque o primeiro ano de governo PPA vigente é aquele do gestor passado, né? Porque ele elabora durante o primeiro ano e ele vale para o segundo, terceiro, quarto ano da gestão e o primeiro do ano seguinte. Então, pode acontecer essa situação. Claro que o PPA ele pode sofrer alterações desde que aprovado pelo legislativo. Então, se o gestor que está assumindo, né, e ele quer já naquele primeiro ano de governo já promover as suas ações, se ele tiver condições políticas, né, de aprovação no legislativo, ele pode promover alguma alteração que faça com que ele insira alguns planos que são do seu interesse, tá? Caso ele não consiga isso, ele não consegue fazer projetos que não estão previstos no PPA. Por isso que sempre o primeiro ano de governo ele é muito complexo, né? E por isso que a questão política acaba pesando, porque o gestor, para que ele possa manter a função que ele se propõe, ele precisa negociar com o legislativo para que ele aprove, né, esses possíveis ajustes que ele tem interesse em fazer. Então, se eu tenho um programa de governo que eu quero estabelecer que seja importante, eu vou ter que convencer o legislativo a alterar o plano plurianual para que ele possa efetivamente entrar em vigência, né? Senão, eu só vou conseguir fazer isso a partir do segundo ano de mandato, quando eu elaborar, né, eu, gestor, elaborar o plano meu para os próximos 4 anos. Depois, na sequência, então, esse plano plurianual sendo aprovado, para cada ano, o executivo ele precisa elaborar uma lei de diretrizes orçamentárias que vai subsidiar depois a lei orçamentária. Então, o que que é a lei de diretrizes orçamentárias? A lei de diretrizes orçamentárias é também um projeto de lei em que ele vai estabelecer quais são as prioridades daquilo que está no PPA. Então, a lei de diretriz orçamentária, ela não pode conter coisas, investimentos ou realização de despesas que não estejam previstas no PPA. Não pode ter programas que não estejam previstos no PPA. Não pode ter projetos que não estejam previstos no PPA. Por isso que essa questão que eu falei do primeiro ano de governo, o executivo ele precisa alterar o PPA e alterar a lei de diretrizes para que ela possa viabilizar a realização de um novo projeto. Então, a lei diretriz é como se eu dissesse assim: bom, de tudo aquilo que eu quero fazer nos 4 anos, no primeiro ano eu vou fazer tal coisa. Então, nesse ano agora que vai iniciar, eu vou fazer tal coisa. Então, eu vou definir quais as metas, prioridades entre tudo aquilo que tinha sido planejado. E aí isso vai orientar a elaboração do orçamento. Porque aí eu vou dizer assim: olha, essa meta aqui que estava estabelecida, nós vamos tentar atingir 50% dela. Aquela outra, nós vamos atingir tantos por cento. Para isso, vai ficar liberado uma parte X de valor. Então, isso vai servir para depois montar o orçamento do ano, efetivamente, né? Então, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, é uma peça intermediária entre o planejamento e o orçamento do ano.
A lei de diretrizes orçamentárias, ela tem que ter, então, essas informações sobre metas e prioridades para o exercício subsequente, orientar, então, a lei orçamentária anual, dispor sobre alterações na legislação tributária. Então, quando tem algum tipo de alteração na legislação tributária, ela deve ser prevista pela LDO. Políticas de aplicação das agências de fomento, então, aquelas agências oficiais que fomentam recursos, seja para pesquisa, por exemplo, como acontece com FINEP, CAPES e CNPq, esses que são mais relacionados à pesquisa, né? São agências de fomento, são agências que investem recursos para manter determinadas ações. Então, isso tem que estar estabelecido na lei de diretriz orçamentária. Além disso, isso é o que estava previsto lá na Constituição, né? Além disso, a LDO, ela também tem que dispor de algumas coisas que foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela lei LRF. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela eh, definiu de forma mais direta a questão do equilíbrio entre receita e despesa, metas fiscais, riscos fiscais, programação financeira e cronograma de execução e limite de empenho. Essas coisas não eram claramente evidenciadas antes. Nós vamos ver um pouquinho de cada uma desses itens, mas de forma geral, né, a questão do equilíbrio de receita e despesa, né, por isso que foram estabelecidas metas fiscais. A gente ouve na mídia aí o resultado primário, o resultado nominal. Ah, esse mesmo que muitas vezes o resultado primário ele aponte um déficit, né? Mas ele de qualquer forma ele vai trabalhar com esse equilíbrio estabelecido e autorizado pelo legislativo, né? Os riscos que sobre passivos contingentes que o ente público tiver devem ser previstos também, e principalmente a programação financeira, o cronograma de execução, porque o orçamento, ele não, o ente público ele não pode sair gastando tudo que ele tem de recurso, se ele não sabe se ele vai arrecadar. Então, à medida que ele vai arrecadando, ele vai poder gastar. Só que tem, né, tributos que são arrecadados mais cedo, outros mais tarde, né? Então, é feito um cronograma de execução mensal que vai ser compatível com as receitas que vão ser recebidas. Isso é estabelecido pela Lei de Diretriz Orçamentária. Critérios e formas para limitar empenhos, né? Então, quando há alguma situação que leve ao risco de não ter a arrecadação esperada, então há uma forma de bloquear, né, e limitar a emissão de novos empenhos. Bom, além disso, normas relativas a controle de custos, né, e avaliação de resultado. É um processo bem complexo no ente público, né? O controle de custos, ele é um pouco limitado, vem se tentando avançar sobre isso, mas mesmo assim, ainda não se chegou a grandes resultados, mas isso aparece sempre, na discussão das normas estabelecidas pela LDO. Condições de exigência para transferência de recurso, né, para entes públicos e privados, ou seja, aquelas movimentações que ocorrem entre entes públicos transferindo recursos de um ente para outro, ou quando o ente público transfere um recurso para uma empresa privada ou para uma outra empresa pública para desenvolver um projeto, uma ação, um programa de governo, alguma coisa nesse sentido. Formas de utilização e montante de reservas para contingência, né, que são para atender possíveis problemas que o ente público tenha na sua gestão, e também estabelece as demonstrações trimestrais, né, a serem apresentadas pelo Banco Central para que se possa acompanhar, né, a política fiscal do ente público. E ainda, para completar, né, a concessão de incentivos ou benefícios de natureza tributária que possam provocar renúncia de receita, né? A renúncia de receita é um elemento previsto, né, quando o ente público resolve isentar uma empresa de pagar um determinado imposto ou de não arrecadar determinado imposto por alguma situação que represente algo que traga problemas para a sociedade. Então, o ente público ele pode renunciar, mas ele tem que estabelecer
algum critério para compensar essa renúncia de determinado tributo. Isso também tem que estar na lei de diretriz orçamentária. Bom, alguns pontos mais específicos dentro desses itens todos que estão estabelecidos na LDO, né? O anexo de metas fiscais, que é uma obrigação definida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ele serve, então, para definir de uma forma mais pontual alguns aspectos importantes. Então, ele serve para estabelecer metas anuais, ou seja, aquilo que se pretende atingir em termos de resultado fiscal no ano, ou seja, o resultado primário, né? Que é um dos elementos de acompanhamento, então, da gestão fiscal do ente público. A avaliação e cumprimento de metas de período anterior também faz parte, né? Então, a meta fiscal não é só a projeção para o futuro, mas também saber avaliar o que aconteceu anteriormente. Isso tem que estar na LDO. Demonstrativo de metas fiscais, instruindo com memória e metodologia de cálculo, né? Explicando, então, como é que se chega a isso, não é simplesmente colocar e jogar números, né? A evolução do patrimônio líquido dos últimos 3 anos, né, para verificar como é que está a gestão dos resultados patrimoniais que ocorrem no ente público. Também avaliação financeira e atuarial dos fundos previdenciários, né? Então, quando o ente público tem, né, esses fundos previdenciários e esses fundos, a gente sabe que sempre tem uma dificuldade grande de gestão, né? Então, na LDO tem que ter cálculos atuariais que permitam verificar, né, a viabilidade e a manutenção desses fundos. E, como eu falei, né, o demonstrativo de compensação de receita, né, indicando, então, como é que vai ser compensado, né, as receitas, a renúncia de receita, né, quando ocorrer essa situação, né, bem como a margem de expansão que pode acontecer na despesa obrigatória de caráter continuado, né, então aquelas despesas, por exemplo, de remuneração dos servidores que elas continuarão existindo, né? Até onde pode se expandir. Por isso que sempre que está se definindo essas questões orçamentárias, tem esse tipo de discussão de qual vai ser a expansão que a despesa obrigatória poderá ser utilizada. O, o anexo de riscos fiscais, né, ele está relacionado à questão dos passivos contingentes, né? Esses passivos contingentes são eventuais riscos que o ente público tem com obrigações que ele estabeleceu, que ele se comprometeu, processos que estão na justiça contra o ente público, que poderão vir a ser perdidos e poderão gerar, né, um custo adicional. Então, isso tem que estar previsto também na lei de diretriz orçamentária. Por fim, então, na União, o projeto de lei orçamentária ele deve ser encaminhado ao Congresso Nacional 8 meses e meio antes do encerramento, ou seja, até o dia 15 de abril, e, e devolvido, né, para a sanção do presidente até 17 de julho. Por que tem esses prazos? Né? Para que o ente executivo, né, tenha tempo, então, de montar a lei orçamentária, porque a lei orçamentária ela só pode ser elaborada depois que a lei de diretrizes orçamentárias for aprovada. Ou seja, se eu não sei qual é a diretriz orçamentária aprovada, eu não sei, não posso, né, montar a lei orçamentária. Estados e municípios, eles estabelecem esses prazos, né? A estrutura da LDO é igual, mas os prazos eles são estabelecidos na Constituição do Estado ou na lei orgânica do município, né? Então, esses prazos podem ser diferenciados em função de alguma decisão da Constituição Estadual ou da lei orgânica, né, do município. Bom, pessoal, essa então é a primeira parte da nossa discussão do processo orçamentário. Na próxima videoaula, então, a gente vai falar sobre a lei orçamentária anual. Até mais, pessoal.